encaminhando agora a palestra de encerramento desse primeiro dia da 4ª edição do Safras AgriWeek. O assunto vai ser o mercado do trigo. O mercado do trigo, assim como fertilizantes, nesse último ano, vem apresentando grandes novidades, o trigo apresentando uma movimentação bem diferente, as expectativas positivas em relação à safra, e após a vinheta, a gente vai ter a palestra com o nosso consultor para o trigo, Elcio Bento, e o tema da palestra é o recorde de produção nacional e os reflexos sobre o comportamento das cotações. Depois da palestra, o Elcio já está com a gente. Depois da vinheta, perdão. Olá, Dylan, tudo bem? Tudo bem, Elcio? Tudo bem. Estou com dificuldade com a minha imagem aqui, está um pouco diferente, está um pouco complicada ali. Deixa eu tentar mudar aqui, só um pouquinho. Acho melhor tirar o fundo aí, que aqui fica um pouco melhor. Um pouco melhor, né? Não muito melhor, porque o meu rostinho também não ajuda muito, né, Dylan? Tá certo, tá certo. Mas beleza, vamos lá então. A gente está chegando aqui para o nosso final do primeiro AgriWeek e ficamos com o trigo e, conforme o Dylan havia falado, a gente está num ano de muita emoção no mercado de trigo. Interessante que o AgriWeek tem trazido sorte para a produção de trigo. A gente teve o primeiro AgriWeek e a gente anunciou um recorde de safra e no segundo a gente consolidou aquele recorde de safra do ano passado. Neste ano a gente anunciou lá no primeiro AgriWeek uma safra de mais de 10,5 milhões de toneladas. Alguns acharam um pouco exagerado e felizmente a gente vem aqui novamente para consolidar mais um recorde de produção. A gente sabe que o São Pedro acabou castigando um pouquinho a safra do Paraná, mas a gente ainda vem assim para trabalhar com o recorde de safra. E é sobre isso, então, Dylan, que a gente vai falar, sobre essa tendência, ou melhor, esse recorde de produção já consolidado no Brasil e os reflexos sobre o comportamento dos preços. Eu gosto sempre de iniciar essa conversa deixando bem claro, para ficar bem didático a quem está acompanhando, qual que é a dinâmica de formação de preço. A gente sabe que o nosso preço aqui é formado de fora para dentro. O que acontece lá no mercado internacional vai refletir nas bolsas norte-americanas, e essas bolsas norte-americanas, como se fossem um espelho, né, elas acabam refletindo esse comportamento sobre os demais mercados, inclusive aqui no Mercosul, que nós temos novidades interessantes aqui no Mercosul, uma quebra muito forte da safra argentina. E o que acontece aqui no Mercosul, dado uma taxa de câmbio, vai chegar aqui no Brasil. A gente tem 3 vetores principais para a formação de preço, que é mercado internacional, é mercado cambial e produção nacional. Esses vetores, ora puxam para cima, ora puxam para baixo. Às vezes a gente tem uma combinação de 2 desses vetores puxando para cima, outro para baixo, e a combinação desses 3 vetores de forças é que vai determinar o que nós teremos em termos de preço. A gente viu, por exemplo, no mês de setembro, que nós tínhamos preços internacionais elevando, mas aqui no Brasil a gente não estava respondendo porque tinha-se a expectativa de que o Paraná ia colher uma safra que até a última semana de setembro era uma safra excepcional em termos de produtividade e qualidade, ou mesmo se esperando para o Rio Grande do Sul. Agora, em outubro, já a gente teve a quebra no Paraná e deu uma equilibrada, os preços começaram a subir. Mas a gente tem esses 3 vetores e é sobre esses 3 vetores que a gente vai caminhar para entender o que a gente pode esperar para a comercialização do trigo. Como a gente falou, o preço do trigo no Brasil, ele vem de fora para dentro, e eu costumo sempre dizer que aqui no Brasil, em termos de preço, a gente é só passageiro. É passageiro de um trenzinho argentino que anda sobre trilhos das bolsas norte-americanas e que depende do relevo do mercado mundial. Então, essa é a dinâmica da formação de preços do trigo, e é sobre essa dinâmica que a gente vai conversar aqui. Quando a gente coloca, já começando a trabalhar por preços internacionais, aqui nós temos a Bolsa de Kansas, o que seria o nosso trilho. Vejam como, em cima desse trilho, caminham os preços da Argentina, que é o trem, e dentro do trem está o passageiro em amarelo aqui, que é o Brasil. Então, o nosso preço aqui, claro, a gente está considerando em dólares por tonelada, para tirar o efeito cambial, mas o que acontece lá fora reflete no Brasil. Ora mais forte, ora menos forte, porque nós temos a sazonalidade de oferta. Quando tem uma safra grande como essa, e a gente nunca comercializou uma safra tão grande quanto essa, a tendência é que em momentos de ingresso de safra a gente descolhe no mercado internacional. Na entre-safra a gente caminha mais junto ao mercado internacional. Mas é um dos principais fatores, pilares de formação de preços. Por isso a gente dá uma atenção especial
E a gente vê dentro desse quadro, ou desses preços internacionais, olhando aqui para uma referência da Bolsa de Chicago, que a gente está apresentando extrema volatilidade. Os preços atingiram aqui, no mês de maio, preços que nós só vamos buscar paralelo lá em 2007 e 2008, quando nós tínhamos uma situação fundamental do trigo de escassez de oferta e tínhamos também, financeiramente falando, a bolha das commodities, que depois foi explodida com a crise imobiliária norte-americana. Mas a gente voltou a trabalhar com preços semelhantes àqueles. Por quê? Aqui nós temos o início da temporada, 2021-2022, os preços estavam em torno de 7,50, e logo lá em fevereiro, com a invasão russa à Ucrânia, os preços explodiram. Explodiram, foram se elevando, alcançaram um maior patamar aqui em maio, quando a Índia anunciou que ia sair do mercado internacional, e depois, com a entrada da safra atual, 21-23, e também no lado financeiro, com a questão de aversão ao risco, elevação dos juros norte-americanos, a inflação no mundo como um todo subindo e o risco de recessão, esses investidores que tinham ganhado muito em ativos como o trigo, próprio milho e petróleo, eles saíram desses ativos e foram buscar segurança em ativos mais, claro, ativos mais seguros, menos voláteis, a segurança, por exemplo, do dólar ou títulos norte-americanos com dólar com juros mais altos. De lá para cá, a gente vem trabalhando numa linha de suporte e resistência aqui que fica entre 8 até 9,30, que basicamente as principais novidades continuam sendo o que vem do Mar Negro. Uma hora o Putin decide que é hora de suspender o corredor de exportação, 2 dias depois ele acha que tem que retornar, claro, isso tudo falando de forma muito simplória, mas toda essa questão geopolítica que tem por trás dessas decisões, e esse tem sido o principal fator que tem dado volatilidade e feito o mercado caminhar nesses patamares. Esse é um fator que eu costumo dizer que é exógeno aos fundamentos, mas esse fator exógeno, aquele fator que com um canetaço pode mudar. Num dia é de um jeito, no outro dia é do outro. Mas esse é um fator que influencia muito o preço do trigo. Fundamentalmente, a gente vai ver agora, a situação é de aperto. Isso só, por si só, já resultaria em preços mais elevados. E até onde podem subir esses preços com essa situação russa, toda essa situação no Mar Negro? Acho pouco provável que a gente volte lá para o início de como estava no início da guerra, porque lá a gente não tinha certeza do que ia acontecer. Era muita instabilidade e muita volatilidade. Agora o mercado já precificou esse risco da guerra. Uma ausência da Ucrânia eleva as cotações, a presença novamente da Ucrânia ajusta as cotações, e o restante vira fundamento, porque a gente tem que ver o que vai ser de produção que a gente vai ter na Ucrânia. A Rússia está vindo com produção grande, esse ano teve um recorde, no outro ano deve produzir bem, mas a Ucrânia especialmente pode ter quebra de safra, e isso já vai ser embutido dos números de safra que a gente começa a acompanhar da próxima safra de inverno. Mas um ano de alta volatilidade. Não só nisso, se a gente pensar nos vetores, mas o câmbio também estava em alta volatilidade. Olhando então para o mercado internacional, vejam só, uma quebra muito grande na Ucrânia neste ano passado. Lembrem que essa safra aqui, senhores e senhoras, a gente já tinha plantado a safra de inverno quando começou a guerra. Então, para este ano, é possível que a gente tenha uma situação ainda mais complicada, porque toda a safra vai ser plantada num momento, num período, enfim, de país invadido, numa situação de conflito bélico entre os dois países. A Índia, que lá em maio saiu das exportações, teve problemas climáticos, com monções com chuvas menores do que se esperava, e também teve uma queda significativa. Outras quedas significativas aqui na União Europeia. A União Europeia tinha bons estoques, e por isso até tem maior saldo exportável, não é grande preocupação. A Austrália tem a estimativa, a última estimativa do USDA trabalha com 3 milhões de toneladas a menos, mas também a Austrália está sofrendo agora lá com excesso de chuva e pode ter perdas qualitativas, a exemplo do que aconteceu aqui no Paraná. Mas de todos esses países, e posso colocar nesse bolo todo até a Ucrânia, o que mais chama atenção para nós aqui brasileiros é o que aconteceu na Argentina, números aqui já de safras de mercado, as safras da Argentina, uma redução da produção de 8 milhões de toneladas. É uma queda muito acentuada, não vou entrar em detalhes, porque depois eu quero falar especificamente sobre esse elo na formação de preço, que é o Mercosul e a Argentina. Mas então, esses países tiveram quedas significativas e a situação fundamental só não é mais ajustada porque nós tivemos 2 países que aumentaram suas produções. A Rússia, que no ano passado teve uma leve queda em função da seca, vem com uma safra gigante. Tem muito trigo na Rússia. Com essa situação na Argentina, é bem provável que aqui no Brasil a gente veja trigo
russo entrando no segundo semestre. E o Canadá? O Canadá, na verdade, volta a produzir o que é normal para o Canadá, porque o ano anterior eles tiveram uma quebra muito forte e, com isso, agora tem essa recuperação. Os Estados Unidos, uma safra muito parecida com o ano passado. Se a gente colocar os outros, todos esses outros aumentaram em 4 milhões, todos os outros produtores, o que significa que o mundo teve um aumento aí na produção de 2 milhões de toneladas. 2 milhões de toneladas a mais, mas a gente vai ver que o consumo subiu mais que isso, né? Então, a gente tem uma situação aqui, por exemplo, de que nós vimos, se a gente pegar aqui um histórico recente, nós tínhamos lá de 2014 até 2019 e 20, dá para a gente colocar, com exceção aqui 18 e 19, que o mundo vinha acumulando estoques. Saiu lá de 225, chegou para 298 milhões de toneladas. 40% de relação estoque-consumo. Ou seja, esses 298 milhões de toneladas atenderiam 40% do consumo. Aí vem 2020 e 2021, a gente teve um equilíbrio de produção e consumo, e nos 2 últimos anos, a gente teve redução de produção. Ano passado, quem quebrou? Basicamente, quem quebrou foi Canadá, principalmente, Estados Unidos e Rússia, 3 grandes exportadores. Neste ano, a gente tem a redução, principalmente na Índia, na Argentina e na Austrália. E esse aqui são números do USDA. A gente vai ver ainda o USDA ajustando a produção argentina, porque a situação argentina deve fazer com que a gente tenha uma situação ainda mais apertada. Se a gente olhar os grandes vendedores, aqueles caras que têm trigo para vender no mundo neste ano, vejamos aqui. A Rússia, União Europeia e Canadá aumentam os seus saldos exportáveis. A Rússia vem com 42 milhões de toneladas. É muito trigo, 9 milhões de toneladas a mais. A União Europeia, a gente viu que a produção lá caiu, mas o saldo exportável estimado para este ano é maior do que o ano passado. E Canadá, que o ano passado tinha quebrado, neste ano volta à normalidade. Aqui, aqueles que vão aumentar suas produções. No outro lado, a Austrália, conforme a gente já falou, vem enfrentando recentemente quebras quer dizer, riscos à sua produção, à qualidade da sua safra por excesso de chuva. Estados Unidos, praticamente o mesmo volume exportável do ano passado, um pouquinho menos. Aí vem a Argentina. Esses números aqui já são das safras aqui, não é números do USDA, eu já coloquei aqui para a gente corrigir essa distorção, que o USDA ainda vai ter que reduzir. O USDA está trabalhando aqui com 11 milhões de toneladas. Então, está superestimado, ainda não foi corrigido esses números do USDA na Argentina. Mas são 11 milhões de toneladas a menos de exportação. É muito trigo. Lembrando que a Argentina, assim como a Índia, que está fora, foram as principais alternativas à ausência ucraniana no mercado internacional, no mercado de comercialização, de comércio internacional. Aqui a gente vem a Ucrânia, 18 milhões no ano passado, era para exportar 23 milhões, ficou retido essa diferença de praticamente 3 milhões, e neste ano a estimativa do USDA é de 11 milhões de toneladas. Para que essas exportações saiam, é preciso que o corredor siga livre. O que a gente viu até agora é que mesmo com momentos de corredor livre, os navios estão com receio de entrar nessas regiões. Se o preço não compensar muito, é complicado ingressar numa região de guerra, mesmo tendo um corredor que é um corredor instável. E outro detalhe, dia 22 de novembro, encerra o corredor de exportação com a Rússia e a Ucrânia, junto com a Turquia, que intermedia essas negociações, poderá ou não voltar ao mercado internacional. Em não voltando, a gente tem mais um combustível para a elevação dos preços internacionais. São dúvidas que ainda a gente vai ter, porque são esses cenários ou esses fatores que são exógenos, não são relacionados à oferta e demanda, que a gente tem um período de produção, sabe mais ou menos quando vai ser consumido. Esses são fatores que são decididos por uma canetada. Então, é mais complicado da gente ver. O que a gente fala em termos fundamentais, o que a gente vê aqui, é que a gente tem uma tendência. Primeiro, só para entender o gráfico, quando a gente tem uma relação estoque-consumo, quanto do consumo os estoques atendem, mais altos os preços ficam mais baixos. Mais altos os preços mais baixos. Se ela fica mais baixo, os preços sobem. Então, o que a gente tem agora, recentemente, a gente teve um período de relação estoque-consumo mais alto, com preços mais baixos, e nos últimos 3 anos comerciais, a relação estoque-consumo está caindo e os preços estão subindo. Aqui a gente já tem o acumulado dessa temporada, o que mostra que essa queda de relação estoque-consumo dá a sustentação fundamental que o mercado precisa para manter preços firmes, para manter os preços firmes. Então, independente da Ucrânia estar ou não no mercado, os preços não têm muito espaço para cair. Se a Ucrânia sai do mercado, se o corredor de exportação é interrompido, os preços têm combustível para queimar, para subir ainda mais. Perfeito? Fechamos essa primeira parte do mercado internacional, vamos para o mercado norte-americano, essa referência
para o mercado internacional. Aquele espelho que vai sentir tudo o que acontece no mercado internacional e refletir para os demais mercados. E vejam, os Estados Unidos têm uma situação muito apertada. Aqui tem todo o quadro de oferta e demanda. Vamos focar para essa temporada. Já iniciou os Estados Unidos com 4,8 milhões de toneladas a menos, né, da temporada passada, tinha aqueles 23 para 18. Agora nós chegamos, então, com uma produção que foi praticamente a mesma. A safra de inverno foi bem complicada nos Estados Unidos, né? Estima-se, o USDA estima um aumento das importações, mas mesmo assim a oferta cai 4 milhões de toneladas. No consumo industrial, o consumo humano se eleva e é preciso reduzir o consumo de ração animal. O mercado se regula assim, porque o trigo fica caro em relação às outras alternativas, especialmente em relação ao milho. E aí se reduz o consumo de ração animal para atender esse consumo industrial, esse consumo humano. No geral, então, o consumo cai 792, puxado pelo consumo para ração animal, obriga os Estados Unidos a exportarem menos e, mesmo assim, a gente tem uma queda de estoques de 2,5 bilhões de toneladas para 15,7, que é o menor, senhores, desde 2007, 2008, ano da bolha das commodities, lá em 2007, 2008. Então, nos Estados Unidos também, e o gráfico corrobora essa nossa expectativa, há uma tendência firme para os preços. Claro, as bolsas refletem o que está acontecendo lá fora, mas aqui dentro, lá dentro dos Estados Unidos, esses reflexos de abastecimento interno fazem com que os preços nos Estados Unidos se elevem e, sobretudo, os prêmios nos portos para exportação estão bastante elevados. Então, se a gente olhar para fora, até agora, porque a gente está vindo de fora para dentro, o mercado internacional como um todo aponta para a firmeza das cotações e os Estados Unidos caminha nessa mesma direção. Agora o mercado começa a olhar a próxima safra, a safra de inverno, que está caminhando dentro de uma normalidade, mas qualquer complicação de clima já serve de combustível também altista para o mercado. Vamos caminhando e sentindo que o mercado é um mercado altista. Chegamos na Argentina. Quando a gente chega na Argentina, a situação é muito complicada. Vejam só, nós temos aqui os números de safras em mercado, as nossas safras da Argentina, que divulga esses números. A área plantada reduziu aqui 866 mil hectares, especialmente com quedas aqui nas províncias de Córdoba, Santa Fé e Santiago del Estero. E com toda a seca, que a gente já vai ver o grau da seca que está, até chovido recentemente, mas não tem sido suficiente para recuperar todo o que a gente tinha de questões de seca na Argentina. Com toda essa situação, a estimativa, o último número agora, no início de novembro, divulgado pelas safras, é de 13,563 milhões de toneladas. Aquela queda de 8 milhões de toneladas. A estimativa inicial era de 20,3 milhões de toneladas. Com essa estimativa inicial, e esse é o ponto que a gente tem que ficar atento à Argentina, com essa estimativa inicial, o governo argentino tinha pré-liberado para vendas externas 10 milhões de toneladas. As declarações juradas de venda ao exterior chegam a 8,8 milhões de toneladas. O problema é que essa conta acabou não fechando, porque a produção não é mais 20 e é 13,5. Se a gente considerar que a produção, o consumo argentino é em torno de 6,5 milhões de toneladas, com essa produção, a gente tem um superávit exportável de 7 milhões de toneladas. E aí essa conta não fecha, porque os exportadores já pagaram tributos ao governo argentino para vender 8,8. E essa conta não fechava. Você tem 7 milhões, já foi declarado para vender 8,8. Foi aí que, semana passada, o governo argentino decidiu, através de um boletim oficial, que será postergado, existe a possibilidade de postergar por um ano esses embarques efetivamente comprados, dessas declarações juradas de venda ao exterior. Era isso ou era, então, o governo argentino importar, ou a Argentina importar para reexportar? Então, foi essa saída que se deu, mas o que tira para nós aqui dessa situação toda é que não tem mais trigo da safra velha para vender dentro da safra argentina. Então, isso traz bastante preocupação. Por que isso vem acontecendo? A condição hídrica, se a gente vê condições atualmente, agora 13/11, segundo a Bolsa de Buenos Aires, em condições hídricas ótimas e adequadas, estão 54%, um pouquinho mais da metade da safra argentina. O ano passado era 27%. Condições de seca, neste ano, 46%. O ano passado era só 27%. Quando a gente vê as condições das lavouras, também levantadas pela mesma Bolsa de Buenos Aires, condições ruins a regulares, 54%. Mais da metade da safra argentina em condições ruins e regulares. Normais lá no mesmo período, no mesmo quantidade no passado. E aquelas boas e excelentes, apenas 9%, contra 46% do ano passado.
Então, é uma situação muito complicada na Argentina, que dentro do quadro de oferta e demanda significa, basicamente, primeiro olhando para cá, ano passado, os exportadores compraram dentro da Argentina já 18 milhões de toneladas. Se todo esse volume comprado for exportado dentro da temporada que encerra agora em novembro, sobrará apenas 619 mil toneladas em estoques. É uma queda dos estoques iniciais para a próxima temporada, que inicia no próximo mês de dezembro, de 3 milhões, que adicionado, ou melhor, considerando mais a queda que nós temos da produção de 8 milhões de toneladas, reduz a oferta em 11 milhões de toneladas. E como controlar essa queda da oferta? Simplesmente reduzindo a demanda. Uma redução pequena da demanda interna, mas lembrando sempre, o objetivo do governo é assegurar preços internos para garantir o abastecimento interno, objetivo do governo argentino. Então, o principal corte certamente vem das exportações. Vai ter 11 milhões de toneladas a menos do que o ano passado. Ano passado, o Brasil comprou 90% de tudo que o Brasil comprou veio da Argentina. Neste ano, não tem todo esse trigo para vender na Argentina. Lembrando sempre que o Brasil não é o único comprador de trigo da Argentina, vai para outras regiões. Então, por isso, depende muito de para onde foram essas declarações juradas de vendas que já foram fechadas. Se for para moinhos brasileiros, grande parte, ou não, é difícil, a gente não tem esse número. Mas me parece muito claro que neste ano, principalmente no pico da entre-safra, a gente vai ter que ter uma dependência maior de outras origens. Quais seriam? Principalmente Estados Unidos e Canadá, mas uma boa possibilidade também de trigo da Rússia vir, especialmente no segundo semestre, e principalmente essa situação, especialmente de guerra, acalmar na região do Mar Negro para dar uma condição de transporte e logística mais tranquila na região. Mas chama muita atenção, fiquem muito atentos a essa situação argentina. É possível ainda que as chuvas, que veio chuvas, recuperem um pouquinho, mas está cada vez mais próximo porque a colheita está quase iniciando. Então não tem muito o que a gente pensar diferente para a produção na Argentina. Perfeito? Fechamos a parte internacional e vemos 3 pontos principais que a gente analisou: o mercado internacional como um todo, os Estados Unidos em particular e a Argentina como particular, todas trabalhando, todas sinalizando para uma situação de preços em alta. Chegamos no Brasil. Como eu havia comentado lá no início, a gente veio para uma safra recorde. Só que estava tudo muito bonito até a última semana de setembro. De lá para cá, choveu muito. E a gente já tem números assim, não consolidados, mas estimativas que a gente vê junto com os agentes de mercado, que pelo menos 50% da safra, metade da produção paranaense, tem prejuízos à qualidade. Então, esse trigo tipo 1, que está altamente demandado, mas tem muito pouca oferta, a gente teve agora no início da semana negócios com esse tipo de trigo reportados no FOB interior entre R$ 1.950 e R$ 2.000 a tonelada, porque não tem oferta. As indicações de preço poderiam indicar um pouco preços abaixo disso, mas a verdade é que não tem oferta desse tipo de trigo. Estão se concentrando principalmente a venda desse tipo 2 e 3. Para a gente entender rapidamente aqui, então 45% a 50% da safra do Paraná são números preliminares, ainda a serem consolidados, mas 45% a 50% é de trigo tipo 1, aquele trigo que o moinho precisa e realmente quer em termos de qualidade. Tipo 2 e 3, trigo com pH baixo, falling number baixo, W baixo, ou seja, trigo com qualidade baixa, 40% a 45%. Esse trigo está sendo negociado. É trigo que a gente pode dizer assim, é moável, é possível moar, mas com qualidade mais baixa, claro, precisando de blend, enfim, precisando de toda uma alquimia aí dos moageiros para conseguir fazer farinha de qualidade. E entre 5% a 10% seria feed wheat, ou seja, aquele trigo que não pode ser utilizado para moagem. Trigo extremamente complicado em termos de... não tem qualidade e vai ser utilizado para ração animal. O que a gente pode colocar no balanço da safra paranaense é que saiu barato. A gente vê que a tecnologia que a gente tem de variedades, elas conseguiram amenizar muito o que normalmente teria de quebras, porque foi muita chuva. Em contraste com o que acontece no Paraná, Rio Grande do Sul voa aí em céu de brigadeiros, 65% da safra já colhida, e estimativas aí que oscilam entre 5,1 até 5,5 milhões de toneladas. É muito trigo. E esse muito trigo também tem um fator principal de acabar achatando preços no momento da colheita. Deve acontecer isso, a gente já vai ver um pouco mais próximo disso. Só para trazer o número que nós tínhamos lá trabalhado na primeira Agri Week, não sofreu grandes alterações, só o Paraná que a gente esperava que ele levasse a área, teve uma queda de área. Mas em termos de produção, então, o nosso número é 10.835 milhões de toneladas. O consumo para moagem no Brasil
é de 12,5. Claro que a gente não vai ser inocente de achar que tudo isso aqui vai ser processado. A gente já vai ver o quadro de oferta e demanda aqui, mas o número que nos chama atenção, um super recorde de produção, a maior safra da história paranaense. Pena que parte dela com qualidade baixa em função da chuva. Se a gente colocar esses números num quadro de oferta e demanda, a gente encerrou no último mês de julho a temporada com 858 mil toneladas, então é menos estoques, a produção aumentaria 3 milhões, permitiria reduzir um pouco as importações, mesmo assim, um aumento da oferta de 2,1 milhão de toneladas. Se a gente considerar que esse trigo estragado, aí, parte dele vai ser consumido dentro do mercado interno, juntamente com a ração e semente, daria 1,3 milhão para esse consumo de ração e semente, e exportações de 3,5, em parte desse trigo para ração, que já tem saído, alguns lotes já saíram por Imbituba, no Paraná, então vai ter essas exportações. Daria aí o total de outros usos, que mostraria que o disponível para moagem de trigo no Brasil ainda seria 2,2 milhões de toneladas superior ao do ano passado. Trigo que vai ser possível processar internamente. Algum com qualidade um pouco mais baixa. Isso aí são estimativas que levariam a gente chegar lá com os estoques finais em 1843. Perfeito? Esse é o abastecimento, para seguir dentro do nosso cronograma. Formação de preços. Quando a gente fala de formação de preços, eu falei para vocês que nós temos 3 principais vetores. E aqui a gente vai, primeiro, aqui são números só mais para a gente entender essa dinâmica, de preço internacional, vamos usar a referência da Argentina, de câmbio, e o terceiro fator, que é abastecimento doméstico. Quando a gente tem uma situação de escassez de oferta, é a paridade de importação que vai ditar preço. É uma situação que a gente tem que ter uma quebra de safra, ou lá na entre-safra, que a gente vai, praticamente, o preço vai ser determinado das seguintes formas. Olha só, trigo argentino a $360, chegaria os moinhos aqui, considerando o CIF da região da Grande Curitiba, a 411. Esse é o preço internacional que chegaria no Brasil. Dado um câmbio de 5,30 para essa representatividade, aqui para esse exemplo, significa que o produtor lá no interior do estado poderia vender no máximo por R$2,098 mil, R$2.098 por tonelada. Se ele quiser vender acima desse, o moinho vai procurar no mercado internacional, que seria mais barato. Considerando aqui, claro, condições de pagamento, enfim, ceteris paribus aqui, tudo igual. Tudo que acontece aqui no mercado, o mesmo trigo aqui e o mesmo preço no mercado internacional. Daria 2,98. Perceba o que acontece com a elevação dos preços internacionais. Se fosse para 450, não mais 2,098, o produtor poderia vender a 2,584. Os preços na Argentina, com todo esse aperto, tendem a ficar mais elevados. Claro que já tem muito trigo que já foi comprado, já foi precificado. Numa situação inversa, se o preço vier para 250, não mais a 2.098, teria que vender a 1.515, 1.505 para competir com o trigo argentino. Esse é a primeira movimentação que a gente vê pelo mercado internacional na paridade de importação, numa situação de escassez de oferta. Por outro lado, voltando aqui à situação inicial, se o câmbio que está a 5,30 fosse, por exemplo, a 6,50, poderia vender a 2.591. Se cai a 4,50, a 1.769. E aí a gente já teve a avaliação do Luiz Fernando sobre a questão cambial. Não vou entrar muito também, a gente vai falar bastante sobre essa questão cambial, mas só para sentir os efeitos que a gente tem sobre a formação de preços, dadas essas variáveis formadoras de preços que a gente vê. Outro lado, e aí voltando para o terceiro vetor, com excesso de oferta, especialmente o que vai acontecer no Rio Grande do Sul, agora com o avanço da colheita, a gente pode imaginar também esse exemplo, que é a paridade de exportação. Basicamente, imaginando o preço que está no interior, dado uma taxa que vai chegar no porto, dado uma taxa de câmbio, tem o preço do trigo brasileiro lá no porto. Aqui a gente pode comparar com qualquer origem. A gente comparando com o trigo argentino a 370, por exemplo. Nessa situação, o que significa que, em vez de 1.750, poderia vender até 1.780 no interior para competir com o trigo argentino. São situações aqui hipotéticas para a gente entender o movimento. Beleza? Então, esse aqui, na verdade, é o menor preço, é o ponto de suporte, porque esse é o menor preço que pode chegar, teoricamente, dentro dessas ideias de paridade de importação, porque a partir daí, se o moinho nacional não paga, o produto internacional, o produtor vai vender para o mercado internacional e corre o risco do moinho brasileiro ficar sem esse abastecimento. Pela lógica de formação de preço. A gente sabe que o mercado não é tão redondinho assim. Mas a mesma lógica, olha, se os preços argentinos sobem para 450, em vez de vender a 1.780, poderia vender a 2.200 no interior. Se o argentino cai para 250, teria que vender para 1.140 para competir. Questão cambial, a mesma coisa. Se sobe a 6,50, poderia vender a 2.200. Se cai a 4,50, 1.484. Essas são as variáveis, então, formadoras de preços que a gente tem. Se a gente colocar para números atuais, a indicação de preço de trigo no Paraná, hoje, tipo 1, em torno de 1.850. É bem ainda
É complicado você precificar, né? A gente está numa situação que não tem esse tipo de oferta, a gente teve negócio essa semana de 1.900 até 2.000, parece mais pontual, colocamos aqui uma realidade de preço a 1.850. No Rio Grande do Sul, este mês, essa semana, 1.580. Olha como caiu bastante o trigo gaúcho. Por quê? Porque as formações de preço elas vêm pela paridade ou, agora uma questão diferente, pelo preço que esse trigo gaúcho chegaria aos moinhos paranaenses, que vão ter necessidade de comprar no Rio Grande do Sul, e aí é uma referência. Então, se a gente pegar 1.580, colocar um frete, em média 150, mais os 12% de ICMS, chegaria no Paraná 1.966. Acima ainda dessa referência que a gente tem aqui. Então, o trigo gaúcho, a esses 1.850, daria espaço ainda para o trigo paranaense subir, além dos preços atuais. Quais são outras referências de preço? Preço mínimo. Parece pouco provável que a gente vai chegar ao preço mínimo, estabelecido pelo governo, que é de 1.320. Então, teria que subir ainda, ou melhor, teria que cair, né, o preço nas regiões de produção, de 531 no Paraná e 260 no Rio Grande do Sul. Outra referência, preço do milho. Milho no Paraná, hoje R$ 400 por tonelada, mais baixo que o trigo. Então, teoricamente, não vai se utilizar trigo para ração animal, trigo de boa qualidade, não o feed wheat, para ração animal dentro do Paraná. No Rio Grande do Sul está mais próximo essa conta. Tem R$ 47 de diferença. 1.580 o trigo, 1.533 o milho. Então, não dá para o trigo se engraçar muito, que daqui a pouco fecha a conta para utilizar na ração animal mesmo o trigo de boa qualidade. Perfeito? A outra referência é a paridade de importação em momentos de escassez de oferta, como a gente falou. Não é muito o caso agora, tanto é que a gente vai ver, por exemplo, o produtor paranaense poderia estar vendendo a 2,024 e não 850, né? Seguindo a paridade com o argentino, e o produtor gaúcho poderia estar vendendo a 1.968 e não 1.580 se fosse competir com o trigo da Argentina. Momento de escassez de oferta, não é a situação agora. Agora é um momento em que tem ingresso de safra, por isso muito mais próximo à paridade de exportação, conforme a lógica que a gente viu. A paridade de exportação, o produtor paranaense poderia vender até 1.843, então o preço atual está um pouco acima, não fecharia por pouco a conta no mercado internacional. Se cair um pouquinho, já teria por condições de colocar trigo no mercado internacional. E já o Rio Grande do Sul, 1.769 seria o preço para vender no mercado internacional, significando que o mercado internacional seria mais viável, poderia, né, vender mais caro no mercado internacional, vai depender se efetivamente poderia vender 1.769 para competir com o trigo argentino. Então, essa referência com o argentino, se tiver, tem outras comparações que trazem um maior ajuste. Mas já mostra que existe possibilidade de vender trigo para o mercado internacional. No caso, então, para a gente fechar essa dentro dos 30 minutos aqui, basicamente o que a gente vê é isso aí. Rio Grande do Sul tem excesso de oferta e vai buscar sua formação de preço em duas referências. Mercado internacional para paridade de exportação e mercado paranaense, quando chega esse produto lá para competir com o trigo paranaense. Claro, o trigo paranaense ou vai olhar para a paridade de importação ou vai buscar o que falta no mercado gaúcho. Basicamente é isso. Uma última curva que a gente trabalha dentro do nosso curso, temos novidades sobre os cursos daqui a pouco, mas é exatamente essa curva que a gente traça usando o que nós temos no mercado internacional, aqui a gente está considerando uma taxa de câmbio aqui a 5,10, e o que se esperar para preços daqui para frente em função desse comportamento que normalmente acontece. Muito mais até que os patamares de preços, aqui o câmbio é muito volátil, então qualquer câmbio que a gente muda aqui vai mudar bastante, mas muito mais o que a gente vê é uma tendência de preços ficarem mais acomodados agora no próximo quadrimestre, até março, mais ou menos. Por quê? Porque vai estar entrando essa safra cheia do Brasil e ainda vai ter ingresso de trigo da Argentina, trigo comprado antecipadamente. Aí, na entre-safra, os preços tendem a subir mais. Essa é uma curva normal. Numa situação de safra muito cheia no Paraná, mas com escassez de oferta na Argentina, essas variáveis podem caminhar um pouquinho diferente. Perfeito? Fechamos, então, os nossos 30 minutos aqui. Antes que o Dylan brigue comigo, eu já passo aqui agora a palavra, não sei se para o Dylan ou para a Alessandra. Tudo bom, Elcio? Obrigado por cumprir o horário, como sempre. E agora a gente passa para a Adriana. A Adriana tem mais uma promoção. Pessoal, como já foi falado, hoje está valendo 25% de desconto em todos os cursos. Nós vamos falar aqui especialmente do curso de trigo, do especialista Elcio. A nossa próxima turma do curso online Análise Fundamental e Mercadológica de Trigo será nos dias 1 e 2 de dezembro. No curso falaremos um pouco de formação de preços mundiais, abastecimento global, perspectiva para as próximas temporadas do trigo e muito mais com o nosso especialista Elcio.
vocês usarem o cupom AgriWeek25, ganha 25% neste curso ou qualquer outro curso que for escolhido na loja. E mais o cashback em dobro. Lembrando que temos cursos voltados ao mercado de soja, milho, café, algodão, boi gordo e muito mais. Obrigado, Adriana. Obrigado. Obrigada. Mais uma promoção aí para os nossos participantes. Agradeço a todos e também inicio agora as perguntas e respostas com o Elcio sobre o mercado do trigo. Elcio, começando com a pergunta da Eneide Schutz. Ela pergunta qual a estimativa de perdas para Santa Catarina. Então, Eneida, o que a gente vê na Santa Catarina é uma situação um pouco menos, digamos assim, vamos colocar uma forma bem simples. Paraná quebrou muito, Rio Grande do Sul quebrou nada. Santa Catarina está ali na média. Você poderia colocar matematicamente isso. Tem duas regiões diferentes, né? A gente teve a região mais de Chapecó, enfim, mais nessas regiões de produção, e a outra do Planalto Norte. Acontece que as chuvas principais que pegaram, principalmente no Planalto Norte, ainda não pegaram o trigo exatamente no momento principal de colheita. Então, as perdas em Santa Catarina, elas não vão ser tão complicadas como aconteceram no Paraná. A gente não tem um número certo de produção, mas o que a gente tem ouvido falando com o pessoal é que é uma situação que preocupa, claro, tem perdas de qualidade, mas são perdas muito inferiores ao que aconteceu no Paraná. E em termos de quantidade, praticamente nada de perda, né? Então, são poucas as lavouras catarinenses que não vão ser colhidas porque teve muito excesso de chuva. Então, a gente poderia colocar uma situação de quebra menos complicada do que no Paraná. Lembrando que Santa Catarina até tem essa possibilidade, mesmo na questão de qualidade de trigo, existe uma campanha, né, uma política de governo do estado para aumentar o consumo de produção de trigo para ração animal, especificamente para cobrir esse déficit que tem no milho, né? Então, mesmo esse trigo que, de repente, seja um trigo que vá para a FeedWheat, ele tem uma demanda muito forte mesmo interna dentro de Santa Catarina para atender a indústria de pecuária, que é muito forte, principalmente suínos, né, e avicultura, se não me engano, também muito forte na região. Então, só para te dar uma resposta, Neida, é uma situação de quebra, as chuvas também pegaram, tanto as lavouras mais da região mais oeste, né, mas também as lavouras do Planalto Norte, região de Mafra, enfim, da Canoinhas, aquela região toda ali, mas não são quebras tão acentuadas. Para te dar um número, para não ficar sem te dar um número, eu acho que em termos de qualidade, a gente deve chegar, sei lá, 15% da safra total com problemas de qualidade. Em termos de quantidade, praticamente sem perdas significativas dentro do estado de Santa Catarina. Bom, se alguém tiver mais alguma pergunta, eu peço que coloque ali no chat para eu repassar o Elcio. Por enquanto, a gente tem a pergunta da Lígia Cardoso. Ela pergunta se esse FeedWheat não poderia ser maior devido ao excesso de chuvas dos últimos meses. Era uma percepção nossa também. A gente tinha essa percepção, mas aí a gente foi meio que a campo dentro do Paraná, com os nossos principais agentes lá dentro, e assusta muito, principalmente aquelas regiões que estavam colhendo exatamente num período que fica ali entre a última semana de setembro até a penúltima semana de outubro. Choveu quase que sem parar. E o que a gente viu, claro, a gente tinha estimativas, hoje a gente está falando de 10% da safra paranaense, seria, sei lá, 400 mil toneladas, mais ou menos. A gente tinha ouvido até 1,5 milhão de toneladas. O que a gente notou, indo às regiões de produção, com os nossos agentes que estão na região e que nos passam essas informações, é que não é tudo isso. A gente tem uma situação bem complicada. E quando eu digo não é tudo isso, é bom colocar uma vírgula que tem, sei lá, 75% está colhido, tem trigo ainda para ser colhido e, infelizmente, continua com muita chuva dentro do Paraná. A semana passada deu tempo seco, o pessoal acelerando a colheita. Então, vai depender muito esse final, porque tudo isso a gente está falando pensando em situação geral. Mas esse trigo que teve sua colheita, estava em fase de maturação entre a última semana de setembro e até a penúltima semana de outubro, sofreu muito com chuva. Então, o que a gente viu, o que a gente ouviu nessas regiões? A gente teria, assim, apenas, dá para a gente dizer, isso é uma vitória, apenas no máximo 10% no total da safra de FeedWheat, mais 45% lá de trigo tipo 2 e 3, que é um trigo que tem qualidade baixa, mas ainda pode ser utilizado dentro da indústria de moagem. Então, é dentro dessa percepção que a gente teve aí, que a gente traz esses números aí de que a produção, a queda do FeedWheat no Paraná seria cerca de 10%.
é uma projeção dentro daquilo que a gente sente. Vamos esperar ainda até o final da safra, a gente vai ter números consolidados. Mas já é interessante até a gente colocar isso, porque mostra como a tecnologia tem melhorado a situação do trigo, a resistência à chuva. Se a gente tivesse isso, sei lá, 10 anos atrás, todo esse trigo estaria camado e a gente teria praticamente 100% do trigo de feed wheat. Então, a tecnologia que salvou grande parte desse trigo, apesar de toda a chuva que teve. Elcio, uma pergunta minha aqui, para a gente tentar contextualizar esse atual momento do trigo. A gente vem trabalhando há muito tempo, né, nessa área e conhece que a questão da autossuficiência do Brasil no trigo sempre é discutida em seminários, é colocada. Bom, autossuficiente a gente ainda não está, longe disso, mas essa tendência de crescimento da produção, ela é uma tendência que está consolidada, tem sustentação, fatores sólidos para sustentar essa tendência de aumento da área plantada, ou é apenas o reflexo dessa melhora dos preços nos últimos anos? Então, Dylan, eu sou um pouco mais cético em relação a essa autossuficiência. Acho que dificilmente o Brasil chega a ser autossuficiente. Claro, a prova mais clara disso é que esse ano a gente vai ter, em termos gerais de produção, 10,8 milhões de toneladas, um consumo interno de 12,5 processado aqui, e a gente sabe que todo esse trigo não é direcionado ao mercado interno, por questões logísticas. É muito melhor, muito mais barato para o produtor do Rio Grande do Sul ser competitivo no mercado internacional, é onde tem o grande excedente esse ano. A gente tem hoje uma safra de 5,5 milhões no Rio Grande do Sul, é processado internamente 2 milhões, então sobra aí 3,5 milhões, 3 milhões aproximadamente, para ser exportado, claro, descontando os outros tipos de uso. E vai muito mais fácil para o mercado internacional. Esse custo Brasil, esse ICMS, hoje o trigo gaúcho que sai a 1.580 do Rio Grande do Sul, chega a mais de 1.900, 1.950 no Paraná. Então, encarece muito esse transporte interno. Se a gente for pensar, o Sul é onde a gente produz, as alternativas seriam o Cerrado, seria o Nordeste, regiões do Norte. Bahia elevou a sua produção em 200% este ano, 90 mil toneladas. Né? Mas a grande dúvida que fica é que a gente está numa situação global que é bastante... A gente sabe que os preços estão acima da média histórica. Então, o que a gente vê? Se a gente olhar o cenário global, a área de trigo tem caído ano a ano. Se a área de trigo cai ano a ano, os preços tendem a subir para comprar a área. E essa alta dos preços pode comprar a área que justifica a produção no Cerrado brasileiro. Mas se a gente tiver uma situação de câmbio mais baixo, de preços internacionais mais acomodados, dificilmente existe a viabilidade econômica do trigo para competir com as outras lavouras que já são bastante, enfim, já têm as suas raízes muito profundas na região do Cerrado. Eu sou um pouco cético, acho que a gente vai continuar produzindo bons volumes de trigo, mas quando produzir grandes excedentes, especialmente no Rio Grande do Sul, parte dele vai para o mercado internacional e, com isso, claro, se a gente está falando de autossuficiência, quer dizer que a gente não vai precisar importar. Então, antes de alcançar essa autossuficiência, eu acredito sim que o Brasil pode se tornar um importante exportador do trigo antes mesmo do que atender a sua necessidade interna. Pela questão logística, questão de portos, enfim, de trigo que vem da Argentina, por exemplo. A Argentina esse ano é um caso específico, mas normalmente vem muito barato, chega mais barato que a própria produção de trigo nacional. Por isso, eu vejo um pouquinho de ceticismo essa expansão que a gente tem. A gente torce sempre que a gente continue produzindo grandes volumes de safra, mas vai depender, claro, de conjunturas de mercado internacional e câmbio, principalmente. Tá certo, Elcio, muito obrigado pela palestra, muito obrigado pelas informações. E com a palestra do Elcio, a gente encerra esse primeiro dia do Safras AgriWeek. Eu gostaria de agradecer a presença de todos nesse primeiro dia do evento, reforçando e sugerindo que os participantes aproveitem as promoções apresentadas ao longo desse primeiro dia pela Adriana. Com isso, vocês terão a possibilidade de conhecer melhor a plataforma Safras. Lá vocês vão ter todas essas informações desses 3 dias de eventos, as gravações, além de todo o conteúdo produzido pelos jornalistas e analistas de safras e mercado. Convido também a visitarem o nosso site, safras.com.br, conferir a nossa agenda de cursos com os analistas e também nos seguir nas nossas redes sociais e também no canal da Agência Safras no Telegram, o nosso canal no YouTube, o Safras TV, que tem vídeos diários sobre o desempenho do mercado das principais commodities, informações sobre clima. Também, nessa semana, a gente vai divulgar 2 programas no nosso canal, o pré
e o pós-USDA, relatório do Departamento de Agricultura norte-americano, que será divulgado amanhã. Hoje a gente vai colocar uma avaliação do que esperar desse relatório, e na quinta-feira e na quarta-feira, logo após a divulgação dos números do USDA, a gente vai ter mais um comentário sobre os números que foram divulgados pelo USDA e o desempenho e impacto no mercado. Amanhã eu retorno, o dia será dedicado aos mercados de carnes e milho, e também teremos a nossa palestra com o nosso parceiro Marco Antônio dos Santos, da Rural Clima, sobre as projeções climáticas para a próxima temporada. Na quinta-feira é a vez da Soft Commodities, café, açúcar, etanol e algodão, e quem vai apresentar, quem vai moderar é o meu colega, o Alessandro Carvalho. Até lá e um bom dia a todos.